Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Adalto Azevedo. É um prazer ter você aqui comigo em mais um vídeo para juntos nós podermos aqui conversar a respeito da Palavra de Deus. E o texto que eu quero ler para você, onde se encontra aqui o nosso assunto de hoje, é Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, este perecerá. Muito bem, eu quero aqui convidar você para nós juntos aqui meditarmos dentro do tema, do assunto, os dois tipos de homens e os dois únicos caminhos. Os dois tipos de homens e os dois únicos caminhos. O primeiro ponto que nós podemos notar aqui neste salmo é que ele nos fala sobre dois homens, o justo e também sobre o ímpio, sobre os dois caminhos, o que vai conduzir a pessoa para a congregação dos justos ou vai conduzir a ele a reunião dos escarnecedores ou dos zombadores. O que acontece aqui com ambos os homens, isso é interessante nós observarmos, descrito aqui pelo Salmo, é uma vida de progressão. Ambos, tanto o justo quanto o ímpio, eles vão ter uma vida de progressão. Uma vida que cresce cada vez mais para a justiça ou para a perversidade. E nós podemos notar isso dentro de alguns pontos que o Salmo aqui nos traz, algumas informações. Um exemplo, a respeito do primeiro homem, que é descrito aqui, o homem perverso, ele é chamado no verso 1 de ímpio. Então, inicialmente, o homem perverso ele é chamado de ímpio. Então, veja a progressão dele para a perversidade. Depois, logo após, ele é chamado de pecador. E depois, por fim, de escarnecedor ou zombador. Então você vê que é uma progressão para o mal. Primeiro é ímpio, depois já trata ele como pecador. E depois já trata ele como escarnecedor, como um zombador. E o Salmo ainda relata que ele anda, ele se detém e ele se assenta, mostrando uma vida cada vez mais mergulhada e envolvida na perversidade. Então, inicialmente, ele apenas anda, mas depois de andar, ele se detém. E depois que ele se detém, ele se assenta. Então, você observa como que a progressão na vida aqui do ímpio, do perverso, ela é também de forma... vai mergulhando-se, né, de forma mais profunda nessa perversidade. E esse estilo de vida o leva para um caminho comparado pelo Salmo como palha. Então, esse tipo de progressão de vida para a perversidade, o homem perverso, que é o ímpio, ele vai ter um estilo de vida que vai conduzir ele a um caminho comparado aqui pelo Salmo como o caminho de palha. Ou seja, a palha nos traz aqui a referência de algo sem firmeza, sem estabilidade. Não sabe o que vai acontecer, porque vive segundo as circunstâncias. Olha só, o ímpio, o homem perverso, ele está trilhando um caminho como de palha. A palha é algo sem firmeza, sem estrutura, sem estabilidade. Então, traz aqui a imagem de uma pessoa, de um homem, que caminha segundo as circunstâncias da vida, sobre a direção do vento. Olha só que coisa impressionante que o Salmo está nos trazendo aqui, nos relatando sobre esse homem.
Então, eles não conseguem se firmar no Evangelho porque não aceitam a correção e não se arrependem. Aplicando isso aqui de forma direta, né, na vida espiritual, isso significa que a pessoa que ela se compara a esse homem perverso, esse homem ímpio, que tem o seu caminho como de palha, é alguém que espiritualmente ele não consegue se firmar no Evangelho, na palavra de Deus, porque não aceita a correção e também não se arrepende. Olha só, o significado da palavra ímpio no hebraico, porque o Salmo ele foi escrito, o Antigo Testamento, no hebraico. Então, o significado da palavra ímpio no hebraico é chataim, que significa incrédulo, autossuficiente, vai prestando atenção aí, arrogante, não enxerga os seus erros e não se arrepende. Ele tem uma perversidade franca, separada de uma vida com Deus e permanente. Então ele não tem uma vida permanente com Deus, ele é separado de uma vida com Deus, ele é autossuficiente, ele é arrogante. E diz mais, ele é alguém que é incrédulo. Então, isso aqui está se referindo ao primeiro homem, ao primeiro tipo de homem. E espiritualmente falando, o Salmo está se referindo a esse homem, é aquele que, quando a palavra de Deus é trazida a ele, o evangelho lhe é anunciado, ele tem uma resistência. Ele resiste à palavra de Deus. Sabe por quê? Ele começa a dizer assim, vem cá, agora a palavra querer mandar na minha vida? Não, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é melhor para mim. Então esse homem ele é autossuficiente, ele se apoia em si próprio, ele já tem as suas escolhas firmadas, estabelecidas, ele é arrogante, sabe, ele despreza a palavra de Deus, ele não consegue enxergar os seus erros, por mais que a palavra possa estar desnudando, porque a Bíblia tem o efeito de desnudar o ser humano, mas ele ainda não consegue reconhecer os seus erros. E também não se arrepende e tem uma vida separada de Deus. Então esse aqui é o primeiro homem que tem o seu caminho como a palha, que vive segundo as circunstâncias da vida. É uma vida instável, porque ele não tem estabilidade. E ele é autossuficiente, é a expressão do original aqui desse primeiro homem. E a reta final desse caminho o levará a ser condenado no grande julgamento, porque nós vemos aqui que o ímpio, diz aqui no Salmo, ele não subsistirão no juízo. Olha, existe um grande dia descrito pela Bíblia como o dia do juízo, o dia da ira de Deus também. Então, nesse dia, esse tipo de homem não vai subsistir. Isso aqui dá a ideia de um tribunal, sabe, um julgamento, um juízo. Um julgamento que está acontecendo e a pessoa não tem como ser absolvida. Ela não vai subsistir. Ela vai ser condenada. Quem será condenado? O Salmo está dizendo esse primeiro homem. Porque o caminho que ele está trilhando é um caminho da autossuficiência, um caminho da arrogância, um caminho de desprezo dos princípios da vontade de Deus. Não, eu sei o que é bom para mim, eu mando em mim mesmo, sabe? Então não consegue reconhecer as suas falhas, os seus erros. Ele não se preocupa com Deus, sabe? Ele não tem uma importância da vida com Deus, ele vive separado de uma vida do Senhor. Então, o caminho que ele está trilhando vai chegar ao final, a reta final é não subsistir no dia do juízo. Por sua vez, o Salmo agora vai nos falar aqui sobre o segundo homem, que trilha um segundo caminho, que é o justo. O justo possui um progresso também em sua vida, assim como o ímpio, o justo também possui um progresso na sua vida, mas para a justiça. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, de fato, esse justo aqui ele vai ter fome e sede de justiça. Isso aqui é magnífico e poderoso. O que é ter fome e sede de justiça? O que é ser considerado uma pessoa justa, biblicamente falando? Nós devemos entender que uma vez que o ser humano, o homem, ele tem o seu coração inclinado para as verdades da palavra, para as verdades que o Senhor lhe orienta nas suas sagradas escrituras, então quando o homem se quebranta a essas verdades,
e ele se entrega para viver os princípios do Senhor para ele, então o que vai acontecer? A palavra de Deus ela é perfeita, a palavra de Deus ela é justa, ela é fiel. Então é como se, uma vez que nós praticamos a palavra, a justiça de Deus, que é a palavra, se cumprisse em nós, se estabelecesse na nossa vida. Isso aqui é magnífico. E se nós adentrarmos no ponto de que Jesus morreu por nós, levou sobre si os nossos pecados, as nossas condenações, e nós passamos a receber a Cristo em nós, então nós recebemos a justiça de Jesus sobre nós, porque ele cumpriu com todas as justas exigências da lei. Então isso aqui é maravilhoso. Então, numa prática do dia a dia, como que alguém se torna justo? Alguém que pratica a palavra de Deus, alguém que se inclina às verdades da palavra, alguém que não tem orgulho em si próprio, mas tem humildade e reconhece: eu preciso da palavra, eu necessito da palavra de Deus. Então ele vai procurar aplicar no seu dia a dia. E cada vez que ele pratica, cada vez que ele se inclina para praticar, é como se a palavra de Deus se revelasse nele, se impregnasse nele. Olha que coisa linda. Se manifestasse na pessoa. Então é a própria justiça de Deus se manifestando sobre a pessoa. Então ela se torna um justo. É a palavra que vai transformar ela numa pessoa justa. Então não quer dizer que é uma pessoa perfeita, não quer dizer que é uma pessoa que não tem erros, não. Nós somos sim pecadores e falhos, mas quando inclinamos o coração para viver a palavra e a praticamos, aquele momento a justiça de Deus vem sobre nós e somos reputados espiritualmente como justos. E é lindo que Jesus falou isso no Sermão do Monte, que o justo, né, ele vai ter fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça não é que Deus venha vingar os seus inimigos, que Deus venha fazer justiça nas suas causas aqui na terra, não tem nada a ver com isso. É uma justiça espiritual. Ou seja, como Jesus está falando assim no Sermão do Monte, aquela pessoa está dizendo assim: ai, como eu queria ter em mim o cumprimento da vontade de Deus. Como eu queria ter em mim os preceitos das verdades bíblicas, os preceitos da palavra de Deus manifestando-se sobre mim, se concretizando sobre a minha vida. Então ele tem fome e ele tem sede dessa justiça. Isso é maravilhoso. E primeiro, a sua plena satisfação, o seu prazer está na palavra de Deus. Então isso descreve, porque o Salmo vai dizer: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele tem o seu prazer, o seu coração voltado exatamente para a palavra. Ele se satisfaz na palavra de Deus. Não é alguém religioso, não é alguém que teve uma lavagem cerebral, não. É alguém que descobriu o sentido da vida. E o sentido da vida do ser humano está na palavra de Deus. Então, de noite significa que, mesmo dormindo, ele está ali dormindo para a glória de Deus. Se ele está acordado, ele está acordado para a glória de Deus. Então, ele tem uma mentalidade voltada para a prática dos princípios da palavra de Deus. Então, veja só. Primeiramente, ele tem o desejo, o prazer na palavra de Deus. E eu quero que você grave essa frase aqui. O homem que ainda não se realizou com a palavra ainda não encontrou o verdadeiro sentido de sua vida. O homem que ainda não conseguiu se realizar unicamente na palavra de Deus, exclusivamente na palavra, é alguém que ainda não encontrou o sentido para a sua vida. É alguém que está sendo enganado, está sendo equivocado por sentimentos, pelo coração enganoso, sabe, por circunstâncias, mas o verdadeiro sentido da vida, aquilo que preenche a essência do coração do homem, somente é quando ele se realiza na palavra de Deus. Ele agora medita, olha só, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E o texto vai dizer que agora ele medita. Veja que é uma progressão para a justiça. Não é alguém que apenas gosta da palavra. Não é alguém que apenas tem prazer na palavra. Mas é alguém que agora já está meditando. Olha que coisa linda. Já está se aprofundando ainda mais. Ele medita. E meditar significa repetir para si mesmo. Essa é a tradução, o significado de meditar. É repetir para si mesmo. Sabe, ele ao sair para o trabalho pela manhã,
Ele abre a palavra de Deus, medita, ele lê uma palavra e fica meditando, sabe? Ou seja, repetindo aquela palavra para si próprio, e Deus vai trazendo revelações, entendimento daquele versículo, daquela passagem bíblica, e ele vai então aprendendo com Deus e vai praticando também aquela palavra no seu dia a dia. Ele vai se alimentando, ele vai se fortalecendo, ele medita. Entenda que o justo não é apenas alguém que se agrada, que se simpatiza com a palavra. Não. Ele tem o prazer na palavra. Ele se realizou na palavra. Então agora ele medita. Ele tem uma profundidade nesse caminho de justiça. Né? OBS, não tem como ter prazer na palavra e não meditar. Infelizmente a religião nos engana a esse respeito. Olha, preste atenção nisso. Uma observação muito interessante que eu coloquei aqui. A religião, infelizmente, ela tira, sabe, essa essência da vida cristã. Porque a religião, ela faz eu e você focarmos apenas nos ritos, sabe, nos dogmas. Então, na liturgia. Então, uma vez que eu estou na igreja 1h30, sabe, por semana, todo domingo eu vou na igreja 1h30. Então, me dediquei uma vez na semana para ir na igreja, para fazer minha oração, para louvar a Deus ali, sabe? Então, aquela 1h30 que eu já estou entregando todo domingo, já basta, já é o suficiente. Então, eu não preciso, fora da igreja, ter uma vida mergulhada em Deus. Até porque eu já estou fazendo a minha parte, todo domingo eu estou lá. Então, a religião, ela traz uma mentalidade errada, nos engana sobre essa vida de justiça. Porque ali a gente não vai, tendo somente esse tipo de prática, a gente não vai alcançar, de fato, a verdadeira característica de um justo. Deus não chama ninguém para religiosidade. Deus não chama ninguém para praticar rituais. Deus chama a mim e a você para relacionarmos com Ele. E relacionamento está muito além da religião. Relacionamento fala de duas pessoas que se encontram, que conversam, que se dialogam, sabe, que se interagem uma com a outra. Deus é uma pessoa. Deus, ele é um ser que quer se relacionar conosco. A religião nos impede de nós termos o prazer na palavra de fato, de meditarmos de fato na palavra, porque limita a gente apenas aos ritos, à liturgia de um culto, sabe, de um templo físico. Então tome muito cuidado, porque a religião nos engana a esse respeito. Ele produz um fruto no tempo aprovado. Olha só o que o Salmo está dizendo. Ele tem o prazer, ele medita e ele produz um fruto no tempo aprovado. Veja que como que a vida dele vai sendo uma vida de progressão para a justiça. Entenda, Deus aqui não está dizendo que ele produz fruto constantemente, preste atenção nisso. Mas o seu fruto ele dá no seu devido tempo. Existe uma preparação para cada fruto brotar. Grave isso aqui. É meditando, sendo trabalhado pela palavra, que no tempo certo produzirá o fruto perfeito. Isso aqui é magnífico. Porque por mais que ele é justo, por mais que ele tenha o seu prazer na lei do Senhor, medita nela. O texto está dizendo que ele não produz fruto constantemente. Não é um fruto constante, mas o fruto no tempo aprovado. Gente, isso aqui é magnífico. Isso aqui é tremendo. Porque isso aqui pode combater e, sabe, destruir de frente, aqui, confrontar de frente muitos complexos de inferioridade espiritual que muitas pessoas têm. Eu não consigo produzir fruto. Eu não produzo fruto constante. Eu não consigo produzir fruto. Sabe, entenda qual é o verdadeiro fruto e qual a hora de se produzir esse fruto. Nós vamos entender isso. Então entenda que há um tempo de preparação para cada fruto brotar. Um exemplo, no seu casamento, a maneira que você tem que se portar como marido e você tem que se portar como esposa. Biblicamente nós somos instruídos a isso. Então, para que eu e você no casamento venhamos produzir o fruto de justiça no casamento, dentro do matrimônio, não é do dia para a noite. Nós temos que sendo trabalhado pela palavra, é tendo prazer nela, é meditando nela, sabe? E praticando aos poucos, de fé em fé, de glória em glória, sabe? De degrau em degrau, aos poucos,
Devagarzinho a gente vai sendo trabalhado, a gente vai sendo moldado, lapidado pela palavra, na maneira que nós nos comportamos como marido, como esposa, sabe? Vamos tendo entendimento à luz da palavra, como que eu devo me relacionar quando essa situação acontecer no meu casamento, como eu devo tratar minha esposa, como que eu devo valorizá-la, sabe? Como que eu devo agir com meu marido. Então tudo isso a palavra nos ensina, e é meditando nesses temas, sabe? Nesses assuntos da palavra, que no tempo aprovado nós iremos produzir o fruto. E o fruto ele é perfeito. O fruto ele é maravilhoso, ele é perfeito. De repente, pouco a pouco, meu casamento está restaurado, meu casamento está restabelecido. E se ambos, um dos dois, no caso, não for cristão, talvez aquele que é cristão, ele vai conseguir, sabe, chamar a atenção do outro. Por que você está mudando assim? É porque eu estou meditando na palavra, estou tendo meu prazer nela, e devagarzinho ela está trabalhando em mim, e vai ser um atrativo, sabe, para o seu cônjuge vir também para a fé, não para a religião, mas vir para Jesus, vir para a fé da palavra de Deus. Então, no seu relacionamento com seus filhos é a mesma coisa, no seu trabalho, na sua área profissional é a mesma coisa, na, na nossa espiritualidade também é a mesma coisa. Entenda, o fruto ele vai sendo aperfeiçoado e na hora certa, no tempo certo, ele dá o seu fruto. Então pare de se automutilar dizendo, ai meu Deus, eu tô orando, eu tô buscando. Aí você ora uma semana e já quer que tudo muda, já quer que tudo transforma, já quer que você se muda numa pessoa surreal. Não é assim que vai acontecer. Fique em paz, fique tranquilo, porque devagar a palavra já está produzindo. No tempo certo, você dará o fruto na hora aprovada, tá bom? Então, grave isso. Não tente adiantar os processos de Deus para você. Ele sabe exatamente trabalhar em nós. Muitas vezes a gente quer adiantar o processo de Deus. Não, eu preciso produzir esse fruto logo. Não preciso mostrar que eu estou diferente logo. Não preciso mostrar que eu já estou transformado, sabe? Calma, vai devagar. Não tente adiantar os processos de Deus para a sua vida. Ele tem o tempo certo. Na Bíblia nós vemos um exemplo muito rápido que eu quero dar para você aqui e muito claro. É a ama de Mefibosete, que era filho de Jonatas, o netinho de Saul, Mefibosete, o primeiro rei de Israel. E quando os dois morrem, Saul e Jonatas, na guerra, então há um alvoroço no arraial, porque eles acreditam agora o inimigo vai vir e vai se apoderar, vai destruir tudo aqui. Então a ama, que era a cuidadora, né, de Mefibosete, o netinho de Saul, ela vai, pega o menino no colo, sai correndo naquele alvoroço, e no meio da correria ela cai, tropeça e deixa o menino cair. E o que acontece? Ele se torna aleijado. Então gera um acidente ali que acaba deixando aquele menino aleijado o resto da vida. Ele fica coxo, segundo a história. Então, veja bem, o que ela fez no meio de um desespero foi a coisa certa, foi proteger a criança. A função dela era ser ama, ser protetora, cuidadora. E ela não se esqueceu, mesmo em um alvoroço, da sua responsabilidade de ama, de cuidar, de proteger. Todavia, ela fez aquilo com correria. Ela correu, colocou nos braços, saiu correndo, saiu correndo, saiu correndo, tropeçou. Entenda, muita correria, muita pressa pode ter acidente no meio do percurso. Grave isso aqui. Talvez você está muito desesperado para produzir, para adiantar os processos de Deus. Eu tenho que dar esse fruto, eu tenho que dar esse fruto. E nessa ânsia de produzir esse fruto, de mostrar, sabe, que já está tudo certo, já estou transformado, no meio do percurso pode ter acidente, o acidente pode ser fatal. Pode gerar uma doença que vai alejar o processo e os projetos de Deus para a sua vida. Então, vai devagar. O justo dá o seu fruto no tempo aprovado, no tempo certo, no tempo de Deus. Deus vai desenvolver você, Deus vai manifestar o que Ele tem no teu casamento, no seu trabalho, na sua espiritualidade, na sua vida sentimental. Fica tranquilo, Deus é especialista e o tempo dele é perfeito. Tá bom? Então não fique aí se automutilando. Quando alguém fala, você não produz nada, você tá do mesmo jeito, não. Eu tô uma sementinha que a terra está escondendo, mas não é porque a terra está escondendo que não está em processo. Logo,
ela vai sair com o broto, ela já está germinando. Responde assim, tá bom? Então o texto vai dizer ainda que as folhas não murcham. As folhas bem verdinhas são a beleza de uma árvore. O Salmo está dizendo que o justo não perde a sua beleza. É tão lindo quando a gente vê uma árvore bem verdinha com as suas folhas, porque de fato a beleza da árvore, né, é as suas folhas bem verdinhas. Então Deus está dizendo aqui que o justo, ele não perde a beleza da vida. Isso aqui é lindo, é tremendo. E mesmo em dias amargos, preste atenção nisso. Ele diz como o apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso aqui é lindo demais. Tem como entender um negócio desse? Isso aqui é expressão de alguém que não perdeu a beleza da vida. Não tem outra explicação. Tá atribulado, mas não tá angustiado. Tá perplexo, mas não tá desanimado. Tá perseguido, mas não tá desamparado. Abatido, mas não tá destruído. Gente, isso aqui é expressão de quem não perdeu a beleza da vida. E ele diz mais, o apóstolo Paulo: eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Eu sei passar necessidade e também ter abundância. Olha o que ele está dizendo aqui. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, isso aqui é magnífico. Paulo está dando aqui o exemplo de alguém que não perde a beleza da vida. É alguém que, diferentemente do ímpio que vive segundo as circunstâncias da vida, o justo não. Porque Paulo está dizendo: eu sei viver com abundância e também a padecer necessidade, a passar fome, sabe, e a ter muita coisa. Então, Paulo está trazendo aqui para nós a ideia de alguém que de fato não perdeu a beleza da vida. Por quê? Porque a sua essência de viver está na palavra de Deus. E a palavra não desampara. A palavra é uma fonte inesgotável de vida. Então não são as circunstâncias ao meu redor que vão ditar quem eu sou, mas é quem eu sou que vai ditar o meu comportamento diante das circunstâncias ao meu redor. É diferente do ímpio. Não vive segundo as circunstâncias da vida. Não é como o vento que a palha, né, vai soprar e vai espalhar, mas é alguém que encontrou o sentido da vida e não perde então essa beleza de viver, porque ele consegue, mesmo em dias amargos, mesmo em dias difíceis, ser como folhas que não murcham, folhas que estão com vida, folhas que estão verdinhas. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Então, por fim, tudo o que ele fizer prosperará. Veja só como vai progredindo a vida do justo, hein? Por fim, tudo o que ele fizer prosperará. Pois tudo o que ele for fazer, ele fará para o Senhor, não como para os homens. Então, o seu melhor a Deus ele vai dar. Mesmo que ainda nas suas limitações ele venha a falhar, ainda assim ele prosperará, né? Pois fez tudo segundo as suas forças. Isso aqui é lindo, porque o texto está afirmando: tudo que ele fizer prosperará. Sabe, a visão que Deus tem de prosperidade é diferente da visão humana sobre prosperidade. Porque para Deus, quando você faz algo para Ele, com todas as suas forças, com todas as suas intenções positivas para glorificá-lo, para adorá-lo, para agradecê-lo, para louvá-lo, por mais que você não consiga executar, por mais que você não consiga ir até o fim e ter êxito, mas você se lamenta porque a sua força não deu, mas você fez com intensidade máxima para adorá-lo, para glorificá-lo. Ainda assim, nessas circunstâncias, você prosperou para Deus.
Então tudo que ele fizer prosperará, porque tudo que ele faz para Deus. Ele não faz para os homens, ele não faz para as pessoas, ele faz para Deus. Então a sua vida tem sentido para Deus, ele vive para o Senhor. Então é lindo isso aqui. Por isso que o texto afirma tudo que ele faz prospera. Porque ainda nas minhas falhas, ainda nos meus fracassos, Deus me vê próspero. Porque aquilo que eu fiz, aquilo que o justo fez, ele fez na sua intensidade máxima e fez para glorificar e para adorar a Deus. Uma observação que nós temos que fazer aqui é que eu não estou falando aqui de um evangelho triunfalista, preste atenção, onde tudo tem que dar certo, né? A visão de prosperidade de Deus vai além da nossa compreensão humana sobre prosperidade. E pessoas que lêem isso aqui falam, tá vendo? Tudo que você pôr a mão vai dar certo, tudo que você vai fazer vai ter que dar certo. Aí de repente, e não é isso que o texto está dizendo, as coisas começam a ter dificuldade, porque Romanos 5 vai dizer que nós temos tribulações, adversidades e lutas constantes. E aí a pessoa começa a dizer, então Deus não está na minha vida, então eu não estou prosperando. Sabe, não é esse tipo de evangelho triunfalista, onde tudo tem que dar certo. Esse evangelho é fajuto e mentiroso. Eu estou falando aqui de um evangelho onde a essência está em agradar a Deus, em glorificar a Deus, e ainda nos nossos fracassos, nas nossas fraquezas, Deus ainda nos enxerga porque Ele vê lá dentro o coração e a intenção que foi de louvá-lo e de glorificá-lo. Então Deus nos vê como justos e Deus nos vê como alguém que prosperou naquilo que nós estávamos fazendo para Ele. Preste atenção nisso. Então, para nós já entrarmos aqui num tempo para a gente finalizar a nossa conversa sobre esse assunto, ao lermos inicialmente o Salmo, nós, a grosso modo, nos dá aqui a entender que nós não podemos, em hipótese alguma, nos relacionarmos com os ímpios. Quando a gente lê aqui, eu já conversei com muitas pessoas que quando leram o Salmo primeiro, elas entenderam assim, nossa, eu não posso me relacionar com o ímpio, com aquela pessoa que é perversa, sabe? Com aquela pessoa que não é da igreja, aquela pessoa que não é de Deus, sabe? As pessoas usam esse termo. Então eu não posso ter contato com ela, entenda? A grosso modo, quando a gente lê, parece que é isso que o Salmo está dizendo. Mas não é esse ensinamento que ele quer nos trazer. O Salmo fala sobre não deixarmos ser influenciados pelos hábitos dos ímpios. Grave isso aqui. Ele está se referindo sobre ser influenciado, se deixar ser influenciado pelo ato, o hábito do ímpio. Pois o Evangelho narra que Jesus se assenta à mesa para comer com os pecadores, com os publicanos e com os beberrões. Você já nunca viu nos textos da palavra do Evangelho, ou até mesmo em filmes sobre Jesus, que ele se assentou para comer com os pecadores, com os publicanos, com os ladrões, com os beberrões? Então, se o Salmo primeiro estivesse falando sobre não ter relacionamento, não se comunicar, não se falar com um ímpio, então Jesus estava errado. Então Jesus estava fazendo algo errado, porque Jesus ele estava se assentando com os pecadores, e de fato Jesus falou assim, eu vim, não foi para condenar os homens, eu não vim aqui na terra para chamar os justos, para chamar os salvos, os santos, os sãos, mas eu vim para os pecadores, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão perdidos. Então entenda-se aqui, Jesus não se assentava com os ímpios para serem envolvidos por eles, mas para os envolver com a sua vida e a sua doutrina. Jesus não se assentava junto com eles para serem envolvidos por eles, mas para os envolvê-los com a sua vida, estilo de vida, e com a sua doutrina, que era o seu ensinamento, naquilo que ele falava, com a sua fala. Isso aqui é um exemplo para nós. E é exatamente nossa vida na luz que brilhará nas densas trevas deles, dos ímpios. É o nosso caráter moldado pela palavra que os constrangerá a terem uma mudança de vida.
Então é exatamente isso que o Evangelho faz, é chamar a gente para a luz, nós sermos um canal de luz para aqueles que estão em trevas, e a nossa vida, o nosso caráter moldado pela palavra, ser um atrativo para que eles também venham e recebam essa transformação. Um exemplo, não se portar aqui com ignorância, se achando melhor do que os outros e o julgando. Até porque quem nos ensina isso é a religião, sabe? Tem pessoas que quando vai se relacionar com o ímpio, se coloca acima dele. Porque ele conhece a palavra e o ímpio não, ele se coloca num nível mais alto. Se acha melhor. Aí ele começa a apontar os erros, sabe? Se vai abrir a Bíblia para o ímpio, é só para descer o porrete nele. É só para falar dos seus defeitos. É só para falar das suas fraquezas. É só para falar dos seus pecados e apontar e apontar e apontar. E meio que se auto-julgando melhor que ele e julgando ele como alguém que está condenado, sabe? Então temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque se Jesus ele abordasse as pessoas dessa maneira, com certeza os pecadores, os publicanos, os ladrões, os beberrões não queriam ficar com ele não. Que alguém que é agredido, é atacado pedra, a pessoa não quer ficar bem, não relacionar com aquela pessoa. Então preste atenção. Então, nós não temos que ter esse tipo de comportamento. Mas, por meio da nossa vida e com o amor que Cristo nos amou, nos atrair para o Evangelho. E o amor que Cristo nos amou, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, é o terceiro nível do amor, que é amar como Cristo nos amou. E como é que Cristo nos amou? Um amor incondicional, um amor imerecido, um amor constrangedor, um amor que nos amou e foi revelado quando nós estávamos sujos, quando nós estávamos em pecados, presos, sentenciados à morte, sabe? Não tinham nada de bom para oferecer. E foi exatamente nesse momento que Jesus nos amou, que o amor de Deus nos alcançou. Então, é esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com o ímpio, amando eles com o amor que Cristo nos amou. E a nossa vida trazer eles para um atrativo de mudança, de restauração. E para nós finalizarmos, o caminho do ímpio o levará à destruição. Porém, o caminho do justo consiste em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. No final da rota, no final do trajeto, o ímpio vai ser condenado, não subsistirá no dia do juízo. Todavia, o caminho do justo vai conduzir à congregação do justo, a nova Jerusalém, o céu de glória, onde estaremos todos congregados ali com o Senhor para a eternidade. A pergunta que o Espírito Santo faz ao nosso coração nesse sermão é essa: que tipo de homem você tem sido? E quando eu digo aqui homem, estou me referindo tanto a mulher quanto a homem. Que tipo de mulher, que tipo de homem você tem sido? Aquele que é o ímpio ou aquele que é o justo? Que tipo de caminho você tem trilhado? O caminho que te leva para a roda dos escarnecedores, o final dele é ser condenado no juízo? Ou aquele caminho que te leva para a congregação dos justos e o final dele é ter um lugar reservado no céu para todo sempre com o Senhor, porque até lá nós ainda estaremos conhecendo ao Senhor. Porque o caminho do justo consiste nisso, diz aqui o final do verso 6, em conhecer ao Senhor. A escolha é sua, a escolha é minha, ela é individual, nós não podemos interferir na escolha de ninguém, é individual. E Deus não força ninguém a nada, Deus não vai forçar a mim nem a você, Ele vai apenas lançar a verdade. E aí você temos que fazer escolha. Que eu e você possamos optar pelo melhor caminho. Que eu e você possamos optar em ser o melhor homem, a melhor opção de ser humano e de homem, que a Bíblia nos ensina, que esse Salmo primeiro nos ensina, e possamos também ser um instrumento de luz, um instrumento de transformação e de convite para as vidas que estão perdidas, elas se achegarem também, essa mudança de caráter, serem de ímpias para justas, de um caminho de condenação para um caminho de salvação. Quero fazer uma oração pela sua vida nesse final dessa conversa. Quero orar por você. Quem sabe você está se decidindo e que você possa então receber a graça de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com esse meu irmão, com essa minha irmã nesse momento. E eu oro a Ti, Deus, que o Senhor possa sondar os corações, o Senhor é especialista nisso. E aonde o Senhor encontrar, Deus, um coração que se rende, um coração que diz: Deus, eu reconheço que eu tenho sido ímpio,
mas eu quero abandonar essa impiedade, essa perversidade. Eu quero me abraçar com a sua palavra, porque nela eu encontro o sentido da vida. E eu preciso disso, é ter um sentido, um rumo para a minha vida. E eu quero me deleitar na sua palavra, meditar. Eu quero não apenas meditar, mas produzir o fruto no tempo certo. E eu quero ter folhas que não murcham, não viver segundo as circunstâncias, mas ter alguém que me nutre além das circunstâncias, que é a sua palavra, que é a minha comunhão, que é a minha vida com o Senhor. Pai, que o Senhor possa transformar. Que o Senhor possa fazer dessas vidas canais de bênçãos para mudar o mundo, para mudar as suas famílias, para mudar, Senhor, o clima ao seu redor. Que o Senhor possa fazer, Pai, de cada um de nós um instrumento poderoso em suas mãos. Salve essas almas, salve essas vidas que estão se decidindo ao Senhor aqui nessa oportunidade. Que assim seja sobre eles a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, olha, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom ter você aqui em mais uma conversa sobre a palavra de Deus, hoje sobre esse assunto, os dois tipos de homens, os dois únicos caminhos. Eu acredito que nós fomos muito aqui instruídos pela palavra de Deus. Se você puder e gostou aqui da conversa, você possa se inscrever aqui no canal, porque nós teremos mais conversas a respeito da palavra de Deus sobre diversos assuntos. Então se inscreva aqui no canal, compartilhe, deixe o seu like também, que é muito importante você dar o like. As pessoas entendem, ou melhor, o YouTube entende que o conteúdo é bom e precisa ser passado para demais pessoas. Se você acha que esse conteúdo aqui, essa conversa, tem que chegar até mais pessoas, então deixe o seu like, compartilhe também, se inscreva no canal e até uma próxima conversa, até um próximo vídeo. Nós estaremos juntos assim, permitindo Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, assim permitindo Deus.